Olá, sejam bem-vindos ao canal Cláudia Grangeiro Psicologia e Informação. É um canal exclusivo da plataforma YouTube, onde eu trago vários profissionais da psicologia para debater, para conversarmos sobre diversos assuntos. Hoje é a conversa número 2 com a doutora Karine, ela fala diretamente de Brasília. Então, para você que perdeu a conversa número 1, volta lá no link que eu vou deixar aqui na descrição e acompanha essa conversa inicial nossa sobre violência infantil ou abuso sexual infantil. Bem-vinda novamente, doutora Karine. Obrigada. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre essa questão Vamos. tão importante que é a violência infantil. Doutora Karine, eu queria que você nos explicasse se há algumas alterações cognitivas e comportamentais da criança que sofre alguma violência. Existem várias alterações, né? Uhum. Infelizmente, nós não temos um padrão, nós não temos um checklist, né? Que seria ótimo se a gente pudesse pegar uma coisa para se apresentar isso, né? Como a maioria das doenças mentais, dos transtornos tem. Então, a violência sexual, ela deixa várias marcas, às vezes não físicas, mas emocionais e psicológicas. E a criança, cada criança, cada adolescente reage de uma forma, mas ela vai dando indícios dentro do comportamento dela, de que algo não está indo bem. Então, assim, quando a gente vê crianças, a gente vê muitas vezes o rendimento escolar cai, uma mudança abrupta de comportamento, uma criança que era alegre começa a ficar triste, uma criança que era extrovertida começa a ficar introvertida, uma criança que gostava de brincar não está gostando mais de brincar. Então, são essas mudanças abruptas. Mas, às vezes, também, quando a criança já sofre esse abuso durante prolongado tempo, você não vê uma mudança abrupta porque ela começou muito cedo, o abuso, né? Então, mas quando ela vai crescendo e ela vai vendo o significado daquilo, ela vai começando a demonstrar alguns comportamentos. Nós temos comportamentos como suicídio, o cutting, né, que é o se cortar, se automutilar, que é dos mais graves, né, o suicídio, o cutting, elas apresentam também alguns transtornos, podem apresentar transtornos alimentares, podem apresentar dificuldade de dormir, dificuldade de concentrar, pesadelos. É muito comum, né, o terror noturno, a criança acordar no meio da noite gritando, ter dificuldade para dormir, até porque algumas crianças que são abusadas dentro de casa, elas são abusadas às vezes à noite. Então, quando todos estão dormindo, então essas crianças, elas começam a não dormir com medo do abuso. Então, é algo que as pessoas ao redor podem notar, que a criança está mais sonolenta durante o dia, que a criança está mudando o comportamento, mas não tem um padrão, né? Então, cada criança vai reagir de uma forma, cada adolescente vai reagir de uma forma. Tem comportamentos também sexualizados, né? Uma criança que não tem idade para estar com aqueles comportamentos, com aquela fala, ela traz, né? Ela traz na clínica, ela traz na escola indícios através dos desenhos também, né? Uma criança, por exemplo, de 4, 5 anos começa a colocar pênis e vagina para todo lado, pênis ereto. Então, onde que essa criança está tendo acesso? Pelo menos acesso a material pornográfico, a conteúdo adulto, ela está tendo, né? Porque isso não faz parte do repertório da criança. Então, são vários sinais que essa criança ela vai mostrando. Por isso é importante as pessoas que convivem com crianças e as pessoas que estão na rede de apoio da saúde, do conselho tutelar, das escolas, estarem atentas a esses sinais, né? Na saúde tem muitas
doenças que desenvolvem, doenças sexualmente transmissíveis, às vezes, né, em crianças pequenas, que você fala, não pode estar acontecendo, né? Então, deve ter vindo de um adulto, então ela deve estar sendo abusada. Então, assim, a gente precisa de uma educação, um olhar para você começar a ver esses indícios e juntando o quebra-cabeça, porque não tem uma forma só. E eu gostaria assim, que você nos explicasse nesse meio, já que você falou de rede de apoio, dessa questão importante que é desse vínculo, o que a gente deve fazer diante de uma suspeita de abuso? Diante da suspeita de abuso, denuncie. É a primeira coisa. A população, nós enquanto cidadãos, nós enquanto rede de apoio, não temos o dever de investigar. O dever de investigação é da polícia e do judiciário. Então, ao menor suspeita, por exemplo, uma professora, ao menor suspeita, um vizinho, uma vizinha, uma enfermeira, né? Essas pessoas que estão na rede já têm um protocolo a ser seguido, mas qualquer pessoa pode denunciar. Qualquer pessoa. E não quer dizer que você denunciou que essa pessoa vai ser presa por sua causa ou que você vai acabar com a vida, porque tem muito esse mito, né? Que as pessoas só querem denunciar se elas tiverem certeza. Mas se você não trabalha nessa área, se você não está treinado a investigar, você não está treinado a ver, você não vai ter certeza. Porque são um tipo de crime que a gente fala, né? Que não deixa vestígios. Então, se você notou alguma coisa, se a criança te contou, gente, tem que acreditar na palavra da vítima. Uma criança, ela não inventa, não faz parte do repertório dela inventar coisas de cunho sexual. Mesmo adolescente, né? Mesmo adolescente, você pensa, não, mas ela já é grandinha, ela entende. Para ela ter essa coragem de falar para alguém, para demonstrar algo, exteriorizar algo, é porque aquilo dentro dela já está insuportável. Porque, como eu falei antes, elas guardam segredo, eles guardam por muito tempo. Então, o nosso papel é denunciar. Denuncie. Se você é vizinho, não quer, ou está dentro da família, não quer ser identificado, tem forma de denunciar sem ser identificado. E se você não tem medo, você pode denunciar de qualquer forma. Denuncie à polícia, denuncie ao conselho tutelar, ao Ministério Público, porque esses órgãos que são, nem o conselho tutelar, né? Só a polícia e o judiciário que é responsável na investigação. E ninguém vai preso sem se ter certeza. Então, o nosso papel enquanto cidadãos é denunciar. Importante frisar novamente, doutora, assim, que a fala da criança ela tem que ser escutada. É importante, porque a grande maioria não denuncia porque ela não vai ser ouvida, porque ninguém vai acreditar nela, porque as pessoas irão julgá-la, de vítima ela vai ser condenada e vai virando um sofrimento intenso dentro dela. Então, se você tá com essa suspeita, primeira coisa, senta, conversa com essa criança, acolhe essa criança, ouve o que ela tem para dizer e depois denuncie, né, doutora? Isso. É muito importante, né? Acolher a criança, mas sem perguntar. Né? Nós falamos que o depoimento especial, que é a oitiva dessa criança, ela deve acontecer só na justiça. Né? Por quê? Para preservar essa memória, para preservar essa criança, para não revitimizar também. Né? A nossa rede de apoio, ela faz as perguntas necessárias, né? Na saúde tem que tomar as providências e a profilaxia, então eles vão precisar de alguns dados, né? Quando essa criança ou adolescente chega, mas é importante que você não fique perguntando, fazendo aquela criança contar os detalhes. Não é necessário detalhes. Se uma criança ou adolescente chega e fala, meu padrasto, meu pai, meu avô, meu tio, meu vizinho, qualquer pessoa que seja, qualquer fala que ela tenha, passou a mão em mim, abusou de mim, fez coisa comigo, isso já é o suficiente. Essa criança, você tem que acolhê-la, como a Cláudia falou, acolhe.
acredita e tome as providências, né? Você não precisa de todos os detalhes, você não precisa ter certeza, né? Que a gente tem muito disso de investigação, não, mas é uma pessoa boa, é o pastor, é o padre, é alguém, então eu vou acabar com a vida dessa pessoa. Você não vai acabar. Você está fazendo o que deve ser feito, que é proteger a criança e o adolescente, aqueles que são vulneráveis, aqueles que precisam da nossa proteção. Então, você vai denunciar, passar para o órgão responsável e esse órgão responsável vai prosseguir com as investigações. Frisando que abuso sexual é crime, abuso sexual infantil é crime, então você tem que denunciar. Você que está aqui assistindo a gente, não pense duas vezes, denuncie. Denuncie porque é importante, principalmente, a preservação da integridade desta criança. Não só física, mas também emocional, de todos os aspectos. Não perca o próximo vídeo, a gente vai dar continuidade ainda nesta conversa, onde ela vai estar explicando qual conduta o psicólogo ele pode estar conduzindo um caso de abuso sexual e também formas de prevenir essa possibilidade de abuso. Não perca, a gente volta já já.